Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site, mas também nas redes sociais do Jornal Económico e também na Bola TV. Um português no ringue mais difícil do mundo. Pedro Carvalho é português, é lutador de MMA e tem tido um percurso que é também ele uma luta difícil de travar. Este será o convidado e, naturalmente, o tema da segunda parte deste jogo económico. Vamos arrancar para já com a portuguesa mais valiosa da seleção, isto segundo a Soccer Dona, as polémicas declarações de Cristiano Ronaldo sobre a Liga Portuguesa e vamos falar ainda de um jovem tenista que joga como se fosse um autêntico veterano. Para já, dou as boas-vindas ao Nuno Vinha e ao Jorge Faria de Sousa e partimos de imediato para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate 3 números que marcaram a semana e quando o programa for para o ar, hoje estamos a gravar uma quarta-feira, mas quando o programa for para o ar já estamos em modo mundial feminino, mundial de futebol feminino, um mundial em que Portugal vai estar presente e começamos precisamente o hat-trick com este mundial feminino, falando particularmente da seleção portuguesa e da jogadora mais valiosa deste conjunto. É Tatiana Pinto, é a jogadora portuguesa mais valiosa, então, com o maior valor de mercado desta seleção e tem um valor de 100 mil euros, precisamente em relação à plataforma Soccerdona, que é a plataforma que avalia os passos das futebolistas que vão estar neste Mundial. Começo precisamente pelo Nuno Vinha. Nuno Vinhas, Jorge Faria de Sousa, muito obrigado Olá, pela Ricardo. presença neste jogo económico. Falamos muitas vezes aqui dos valores dos passos futebolísticos dos jogadores, dos jogadores masculinos de futebol. Hoje trazemos aqui um número que não é muito comum quando falamos de futebolistas. A verdade é que esta é a realidade do futebol feminino, para já, e vamos falar dela tal e qual como é. 100 mil euros é o valor de mercado da jogadora mais valiosa da seleção. Isto diz-nos alguma coisa sobre a qualidade da seleção e aquilo que poderá, de facto, fazer esta seleção neste percurso que vai ser tremendamente difícil neste Mundial de Futebol. Mais uma vez, olá Zé Carlos, olá Jorge. Na verdade, eu acho que não diz muito sobre a qualidade ainda. Acho que a tónica principal naquele teu lançamento foi o para já. A qualidade e o talento das jogadoras eu acho que está lá. O que não existe ainda talvez seja um mercado que as valorize até um ponto, porque isto, os jogadores de futebol, um bocadinho mal comparado, é como o mercado das obras de arte. Valem aquilo que alguém disser que Vale. que vale. Exato. E que, obviamente, enfim, que alguém que esteja disposto a pagar, como acontece em todos os mercados. Mas, na verdade, essa é a questão. Se não houver mercado, não há valorização por aí além, ainda que eu esteja convencido que outras seleções mais reputadas no futebol feminino, como os Estados Unidos, como a Suécia, como, por exemplo, a Espanha, possam ter já outro tipo de valores envolvidos nas suas jogadoras, mas para já, como tu disseste e bem no lançamento, esta é a realidade do futebol português, é a realidade das jogadoras em Portugal, mas eu acho que existe um bom futuro e toda esta projeção que está a ter o Mundial da Nova Zelândia, muito provavelmente vai fazer, em alguns casos, consoante as boas exibições, disparar o valor de algumas destas jogadoras. Jorge, e de facto temos aqui uma realidade do futebol feminino que está claramente em crescimento. Em termos daquilo que é a atenção mediática, existe uma evolução que é absolutamente notória. O que é que te diz este valor da jogadora mais valiosa desta seleção portuguesa? Sendo que depois temos Kika Nazaré, com um valor de 90 mil euros, Andréa Jacinto, 60 mil euros, Jéssica Silva, 55 mil euros, Telma Encarnação, 50 mil euros. O valor dos passos destas futebolistas é de facto ainda uma seleção a fazer o seu caminho e vamos ter neste Mundial de facto a prova de que o futebol português ainda tem muito para evoluir ao nível do que é a variante feminina, mas de facto temos já a atenção mediática, temos sponsors, temos um interesse mediático muito, muito interessante. Esse é o caminho para progredir, na tua opinião? Sim, bom dia. Cumprimentar-te a ti, Zé, ao Nuno, a todos os que nos estão a seguir.
Eu tenho acompanhado praticamente desde o início este crescimento do futebol feminino e efetivamente Este já foi tema. já foi tema aqui, até já recebemos aqui um dos principais patrocinadores das competições em Portugal, e efetivamente tem sido um crescimento absolutamente extraordinário, sobretudo e muito devido à entrada do Benfica, Sporting e Braga, e inclusivamente o Famalicão, que tem vindo a investir muito. Há outros clubes de menor dimensão, inclusivamente o Torrense, que me diz muito, também tem uma equipa na Liga BPI. Eu julgo até que para futuro e para consolidar este crescimento, já se fala muito da possibilidade das equipas que estão nas competições europeias serem obrigadas a ter futebol feminino, não só o escalão sénior, mas também formação, o que varia, por exemplo, no caso do Futebol Clube do Porto, que eu acho incompreensível que o Futebol Clube do Porto, e não se trata só do futebol feminino, se olharmos mesmo para as modalidades de pavilhão, não tem futsal, mas mesmo nas modalidades de pavilhão tem apenas voleibol feminino, e não tem as outras modalidades, ao contrário de Sporting e Benfica, que no feminino têm várias modalidades, e portanto nesse aspecto também são dois clubes com uma maior abrangência. Tatiana Pinto é uma jogadora que passou pelo Sporting, uma jogadora que está na Liga Espanhola já há sensivelmente 2, 3 temporadas. Fala-se até de uma possível saída e de uma transferência para outros emblemas, mas isso também diz muito do que tem sido. Olhamos para esta seleção, é verdade que grande parte das jogadoras alinham na Liga BPI, há de resto as jogadoras do Benfica, do Famalicão, do Braga, do Sporting, mas já há muitas jogadoras também fora de portas, na Liga Espanhola, que é mais competitiva. Tivemos outros jogadores que já passaram pela Bundesliga, como é o caso da Carol Costa. Diana Silva já passou pela Premier League ao serviço do Aston Villa. Portanto, cada vez mais as jogadoras portuguesas estão a ter oportunidades também de jogar fora de portas, mas no essencial, o que me parece relevante é que a melhoria competitiva da seleção portuguesa tem muito a ver com a aposta de clubes de maior dimensão e com o tipo de capacidade financeira, que tenham o tipo de condições para pôr à disposição das equipas técnicas e dos plantéis, e depois de um crescimento notório da Liga Portuguesa, e isso tem feito com que depois a própria seleção também seja mais competitiva. Mas já o tinha dito aqui, parece-me que neste Mundial é histórico esta presença portuguesa pela primeira vez num campeonato do mundo desta feita na Nova Zelândia, mas parece-me que a missão será extremamente difícil. Já o disse na semana passada, frente ao Vietnã. Acho que Portugal é favorito e poderá fazer história vencendo um jogo numa fase de grupos do Mundial, frente aos Estados Unidos, que é campeão mundial, e aos Países Baixos, que é campeão europeu em título. Parece-me que terá mais dificuldades e, portanto, é aqui claramente um grupo da morte. Se calhar, Sim. desculpa, se calhar a grande vitória é já ter convencido os patrocinadores que há um mercado específico para esta modalidade e para aquilo que é o desporto no feminino. Obviamente existe um mercado enorme. Eu Pode aproveito ser. para vos perguntar, para uma resposta rápida. Nós temos visto toda uma envolvência que é muito própria quando nos aproximamos de europeus e de mundiais, nomeadamente no futebol masculino. Temos visto toda uma envolvência que tem a ver com patrocinadores, com os próprios patrocínios. Agora, o facto de termos o Canal 11, que é um canal muito ligado a todas as atividades que dizem respeito à Federação Portuguesa de Futebol. Pergunto se este foco mediático, publicitário, esta pressão, se isto é positivo para uma seleção que de facto está aqui ainda a fazer o seu caminho e, como o próprio Jorge disse, tem uma fase de grupos extremamente exigente. Peço desculpa, do ponto de vista em que eu estava a dizer, Sim. é convencer não, chegar à conclusão por parte dos patrocinadores de que existe um mercado específico para isto, e não estamos a falar, não nos podemos esquecer que das decisoras de compra nos agregados familiares, É verdade. muitas vezes são as senhoras em casa, e portanto eu acho que isso faz todo o sentido trabalhar este mercado, e obviamente que fazendo crescer mais cedo ou mais tarde jogadoras que atualmente valem 100.000 euros, obviamente vão ter um mercado maior, vão ter mais oportunidades, e o desporto em si vai crescer, essa modalidade em si, essa variante em si vai crescer. Portanto, eu acho que desse ponto é uma vitória, e acho que elas não conviver com pressão é coisa que os jogadores de futebol estão habituados a fazer, ou deveriam estar. Tens a mesma ideia? Também só mesmo para... Só uma breve nota, concordando com o que o Vinha disse, só para termos noção da diferença. Cada jogadora, por participar numa fase final do Mundial, irá oferir qualquer coisa como, por parte da FIFA, 27.000 euros. Comparemos isto com os prémios do futebol masculino.
Muito bem, Claro. passamos para o segundo número deste hat-trick e vamos falar aqui de umas declarações relativamente polémicas de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que apontou a Liga Portuguesa como uma liga provavelmente das menos atrativas na Europa, diz que o futebol europeu está, de certa forma, em declínio e comparou também a Liga Saudita com a Liga Norte-Americana. O nosso segundo número deste hat-trick é 462 milhões de euros, que é o valor de mercado da Liga Saudita. Já não vamos ao valor da Premier League, porque isso seria uma disparidade muito grande, mas, por exemplo, a Liga Portuguesa para esta temporada 2023-2024 tem um valor de 1,2 mil milhões de euros. Jorge, começo por te perguntar relativamente a estas declarações de Cristiano Ronaldo, se é o futebol europeu que está em declínio ou se são os jogadores de 30 e muitos anos, como Cristiano Ronaldo, que já não aguentam a pedalada destes grandes campeonatos. Olha, sobre este tema dizer que foram declarações absolutamente despropositadas. Quando estamos a falar a seguir a um jogo de preparação para a nova temporada e o Al Nassr tinha levado 5-0 do Celta de Vigo. E depois o Cristiano Ronaldo vem dizer que a Liga Espanhola já não é uma liga top. Eu recordo o Celta de Vigo, sob a liderança de Carlos Carvalhal na última época, teve que lutar até ao fim pela manutenção. Exatamente. E portanto não sei que competitividade é que o Cristiano estava a falar. E agora, há outras notas que me parecem relevantes. Há claramente uma grande aposta, já temos vindo aqui a falar. Ainda nas últimas horas, Alex Telles foi confirmado, ou estará muito próximo de ser reforço do Al Nassr, para um encaixe financeiro de 4 milhões de euros do Manchester United, mas acaba por baixar a sua folha salarial com a saída do lateral esquerdo. Mas há um dado muito relevante, é que na Europa o mercado vai fechar a 31 de agosto. E portanto no dia 31 de agosto teremos os plantéis fechados pelo menos até ao mercado de inverno, mas vão haver muitos treinadores que não vão dormir descansados na Europa do futebol, porque o mercado na Arábia Saudita fechará a 28 de setembro. E porque não já há capacidade aquisitiva também por parte desses emblemas. E eu recordo aqui que já no último mercado de transferências, na última temporada, falávamos aqui a propósito de outros mercados, a própria Liga Turca que fechava na altura mais tarde e outras ligas que fechariam mais tarde. E parece-me que aí a FIFA tem que ter um papel e uniformizar as datas dos mercados de transferências e, se possível, até fazê-las coincidir também com o mercado da América do Sul. Como sabemos, o Brasileirão está ainda a decorrer, ainda está muito longe de terminar a temporada, mas no possível tentar fazer coincidir estas datas, porque parece-me muito ingrato para um treinador de uma equipa que dispute Premier League ou outra competição qualquer, chegar ao fecho de mercado e ter ainda um mês em que depois não pode, numa eventual saída de um jogador e com a capacidade financeira que a Liga Saudita está a demonstrar neste mercado. A verdade é que os treinadores não podem dormir descansados e vão ter esse problema, porque numa eventual saída depois já não podem recompor o seu plantel, porque já não podem fazer aquisições e podem, durante esse período entre 31 de agosto e 28 de setembro, ver se jogadores que podem ser cruciais para o seu plantel e para o seu projeto desportivo. Nuno, como é que viste estas declarações de Cristiano Ronaldo? Eu acho que o Jorge estava a ver isto de um ponto interessante, mas eu vejo de outro ponto, que não se pode esquecer. O Al Nassr vinha de uma espantosa série de 2 vitórias sobre o Alverca por 2-0 e sobre o Farense por 5-1. E portanto isto é claramente demonstrativo que, de facto, o futebol europeu está todo em declínio. Agora, tanto levou 5-0 Pelo menos naquela geografia. Sim, depois levou 5-0 do Celta de Vigo, mas isso obviamente o Cristiano Ronaldo não viu ou não assistiu ou não valorizou, o que é compreensível também do ponto de vista dele. Acho interessante este ponto de vista do Jorge de facto, em relação aos clubes da Arábia Saudita virem buscar jogadores ao futebol europeu, os treinadores, os dirigentes, os presidentes têm que se habituar a essa ideia, têm que conviver com isso. O seu modelo não pode passar por ser só o valor, obviamente tem que ter a ver também com a qualidade do campeonato, a projeção, a carreira do próprio jogador. Tem que ser por aí. O futebol europeu já é o melhor do mundo, já é o mais valorizado do mundo e, portanto,
basicamente tem que se aguentar com isso. A questão de não poderem contratar depois para colmatar uma eventual saída, isso sim é um problema e é uma desproporção de meios que obviamente a FIFA tem que tomar alguma conta Uhum. disso. Muito bem, e temos praticamente um minuto para cada um, já Certo. estamos no fecho desta primeira parte do jogo económico. O número é 2,7 milhões, que é o prémio que Carlos Alcaraz arrecadou pela conquista do torneio de Wimbledon, uma vitória, Nuno, sobre Novak Djokovic, de facto a confirmar o grande talento do tenista espanhol. Sim, sim, é surpreendente e a honrar bem aquilo que é a linhagem dos jogadores de tenistas espanhóis de grandíssima qualidade, o último deles, o Rafael Nadal, que também chegou a proporcionar grandes duelos com o Djokovic. Acho que o Carlos Alcaraz tem um belíssimo futuro pela frente. Vamos ver se ele consegue repetir na terra batida aquilo que conseguiu na relva de Wimbledon. Fica o desafio, Jorge. Carlos Alcaraz. Escrevendo tudo o que disse o Vinha, acho que estamos perante claramente um grande talento do ténis mundial. Veremos se irá conseguir fazer história na medida em que se consegue vencer os 4 grandes slams e os Jogos Olímpicos. Sendo ele tão novo, pode ter margem para o fazer, e seria evidentemente histórico, mas deixar aqui uma nota final, até porque liga com o primeiro tema deste hat-trick. A vencedora do torneio de Wimbledon no ténis feminino também ganhou os mesmos 2,7 milhões de euros. Ora, está. Muito bem. Muito obrigado, Jorge. O Jorge e o Nuno regressam connosco para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Para já, seguimos para a segunda parte do jogo económico, uma entrevista previamente gravada. Vamos para o ringue com Pedro Carvalho, é lutador de MMA e é português. Já a seguir, não perca a segunda parte do jogo económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Um português no difícil e desafiante mundo da MMA. De Portugal para a Irlanda, o percurso de Pedro Carvalho tem sido, no mínimo, desafiante. Como chegou até aqui e que desafios se colocam é o que vamos tentar perceber nesta segunda parte do jogo económico. Contamos para isso com a presença de Pedro Carvalho, um lutador português de MMA. Pedro, muito obrigado, em direto de Guimarães. Um enorme prazer tê-lo neste programa. É a primeira vez que temos este tipo de temas no nosso espaço que diz respeito à economia do desporto, mas nós gostamos de facto de ter aqui uma abrangência muito grande ao nível das modalidades. É a primeira vez que temos uma modalidade de luta e, portanto, seria interessante para nós também percebermos um pouco o contexto em que está inserido esta modalidade, como é que é vista de uma forma generalizada pelo grande público. É assim, desde já, obrigado pelo convite, obrigado por me terem aqui com vocês a falar. De maneira geral, eu acho que o desporto, a nível nacional, por assim dizer, que acho que é o melhor exemplo que eu posso dar, tem vindo a crescer, como é óbvio, e acho que como todos nós sabemos um bocado, ainda existe um estigma em relação a desportos de combate, seja MMA, seja outro desporto, se bem que o MMA, por lá está, por ser ainda um desporto muito recente, é um desporto apenas com 20 e poucos anos, lá está, sofre mais um bocadinho, mas tem havido um crescimento, já existe cada vez mais infraestruturas de qualidade em Portugal, podemos ver também pelos eventos que se têm construído em Portugal e pelo próprio, lá está, e depois acho que é um crescimento, é um efeito bola de neve, tudo isso cria um reconhecimento geral no público e começa-se a notar uma normalização no que toca ao ponto de vista das pessoas em geral, não só os adeptos, mas as pessoas em geral no que toca ao MMA. E eu acho que isso é o maior sinal positivo de crescimento no que toca ao MMA em Portugal. Lá fora a realidade é outra, como é normal. Certo. Mas em Portugal nota-se isso e lá está, e acho que tem sido um crescimento muito positivo do desporto em Portugal e não tenho a menor dúvida que no que toca a um futuro bem breve, que o desporto em Portugal estará numa posição ainda maior e melhor do que o que está atualmente.
Pedro, deu aí essa primeira abordagem muito interessante relativamente àquilo que é o quebrar do estigma em relação ao MMA, mas de uma forma generalizada relativamente a outras modalidades de combate. Não sei se se pode chamar assim, se este é o termo correto. Pergunto-lhe também se essa é a percepção também das marcas e dos patrocínios. Como é que tem visto, do ponto de vista daquilo que é o patrocínio e do interesse das marcas, se existe também essa evolução, esse quebrar do estigma, como chamava? No que toca às marcas lá fora, e lá está, eu acho que isto não tem tanto a ver com o desporto em si, mas com um pouco das mentalidades no que toca à abordagem nesse aspecto. Ainda é muito difícil para um atleta, lá está, mais uma vez, de qualquer área, no que toca a esportes de combate, de conseguir patrocínios em Portugal. Mas lá está, eu acho que isso também tem a ver com o crescimento dos atletas e ao mesmo tempo do desporto em si, porque lá está, à medida que o tempo vai passando, o próprio desporto vai tendo cada vez mais visualizadores, seja de todas as áreas e um pouco todas as idades, se bem que lá está, os millennials fazem parte de 40% dos fanbase em todo o mundo do MMA. Mas lá está, com esse crescimento eu também acredito que vai trazer automaticamente um interesse diferente das marcas. Atualmente é difícil, ainda é algo que é complicado para um atleta de conseguir. O que eu acho que também que é normal, como é óbvio, uma empresa quando quer apostar num atleta também quer ver o seu retorno. E eu acho que em parte, o crescimento do desporto, falando exclusivamente em Portugal, um, irá levar a isso no futuro próximo. Atualmente ainda é um bocado complicado, já há marcas a apoiarem os atletas, já há marcas a chegarem-se à frente nesse sentido, mas eu acho que no ponto em que nós como atletas queremos, que para podermos ver um futuro em Portugal e não termos que, por exemplo, pensar em mudar para o estrangeiro para treinar ou assim, eu acredito plenamente pelo crescimento que vejo do desporto e pelos próprios números, que é um futuro próximo. Que esse é o caminho. E de facto, o que nós temos hoje em dia, e o Pedro falava e muito bem dos millennials há pouco, e existe, como nós sabemos, toda uma transformação na forma de ver o desporto, e hoje em dia os millennials e as gerações mais recentes já conseguem ter outra percepção daquilo que é o desporto televisionado, e de facto os desportos hoje em dia se calhar vão ter cada vez mais tendência para se adaptar àquilo que é o gosto dos adeptos e de quem vê desporto, seja através da televisão, seja através de outras plataformas, e se calhar o MMA e outras modalidades de combate, se calhar até se adaptam melhor a essa nova realidade, a esse novo paradigma de consumo do desporto, não é, Pedro? Sente um bocadinho isso também. Sim, sim, sinto e vejo isso, tem o exemplo do UFC que foi das primeiras companhias a apostar na plataforma streaming com a ESPN, e atrás do UFC depois foram outras. Na Ásia, por exemplo, a One FC é gigante, é gigante. Estamos a falar de uma companhia que consegue um número de viewers de 406 milhões de reach, e a UFC tem 260, por isso estamos a falar lá está, de companhias que alcançam e lá está, e eu acho que também isso tem a ver com a forma com que abordam as massas, e neste caso olhar para o futuro, olhar o que é o futuro, neste caso é o streaming está super presente nos dias de hoje. Eu acho que isso por si só é um exemplo perfeito dessa abordagem que as companhias de MMA têm atualmente. Lembro na altura da pandemia, eventos pequenos na Europa que não têm grandes dimensões começaram a apostar no formato pay-per-view, em que lá está, como não podiam fazer eventos
eventos com público, apostaram no formato pay-per-view, em que uma pessoa paga para ver, dada a palavra. E eu acho que é isso, eu acho que o desporto em si e as companhias que exploram o desporto são bastante versáteis nesse sentido, e eu acho que também esse é uma das razões pelo qual o desporto é o que mais cresce na última década, porque os próprios promotores dos eventos olham de uma maneira futurista para o que fazer e como fazer crescer ainda mais o desporto. E de facto, as modalidades, aquilo que nós temos percebido, e no jogo económico nós trazemos muitas modalidades, o que é de certa forma comum é que as modalidades que tenham mais capacidade de ouvir os seus próprios adeptos são aquelas que poderão crescer mais no futuro. Pedro tem um percurso absolutamente fascinante na modalidade, tem aqui um percurso cheio de dificuldades, mas também de superações e de conquistas. Eu gostaria que nos contasse um pouco de como é que tem sido este percurso até chegar onde está neste momento, que é já um nível muito, muito interessante ao nível da modalidade. Como é óbvio, eu acho que não é o meu percurso inclusive, claro que eu vou falar da minha história, mas eu acho que qualquer pessoa para conseguir alcançar um nível alto, seja no desporto, seja a nível empresarial, seja em qualquer coisa, uma pessoa tem que passar, entre aspas, pelas ruas da amargura primeiro, e sim, foi complicado, principalmente estamos a falar de um miúdo que nasceu e cresceu em Guimarães, em Portugal, onde a realidade do MMA, principalmente estamos a falar de 14 anos atrás, era quase inexistente. ah, e então ter um miúdo que dizia a voz alta que um dia está nos grandes palcos, como um dos melhores do mundo, claro que na altura era um bocado difícil de acreditar nisso, mas trabalhei para isso. Pedro, já agora pergunto-lhe só, desculpe interromper, mas como é que lhe surgiu essa vontade de enverdar por esse caminho? Que indícios é que tinha já, que tipo de atividades é que tinha enquanto criança que de certa forma mostravam que o caminho podia ser aquele? Foi um bocado por acaso, foi um bocado por acaso. Na altura, e estamos a falar, eu tinha 12 anos mais ou menos, e eu não achava que queria ser jogador de futebol, como a Do maioria das Vitória, não é? Do Vitória. de Vitória, claro. Certo. E eu já na altura tinha um gosto grande, eu acho que como qualquer miúdo naquela altura, com 12 anos naquela altura, gostava do pro wrestling, do WWE. Pronto, isso era o gosto mais próximo com desportos de combate, se bem que não é bem um desporto de combate, é um desporto que eu tinha na altura, mas por acaso nunca fui grande fã de boxe, né, de kickbox. Se estivesse a dar até te prestava alguma atenção, mas nunca fui fã de seguir. E eu lembro-me que eu gostava de jogar futebol, mas nunca senti aquele nunca senti aquela paixão. Eu gostava de jogar, mas nunca sentia aquela coisa que fervia dentro de nós. E foi por acaso um dia que eu liguei a um colega meu, aliás, antes disso, começou a dar, agora estávamos a escapar o pormenor mais importante, que foi um dia que estava a ver televisão, na altura até foi na SIC Radical, passou uma publicidade de um programa novo que ia dar, que chamava-se UFC Unleashed. Basicamente era uma compilação dos melhores combates da organização. E o que nos chamou a atenção, a minha mãe, foi que eles estavam a lutar dentro de uma jaula, com luvas muito pequenas, e tanto lutavam em pé como no chão. Pronto, a gente, não é, salvou a data da estreia, viu, e eu apaixonei-me logo por aquilo, fiquei logo fascinado por tudo aquilo, mas como é óbvio eu não tinha conhecimento nenhum do que era MMA e sequer havia MMA em Portugal. E depois, como eu estava a dizer, houve um dia que eu liguei a um amigo meu, normalmente é daquele tipo de amigo que está sempre ligado a algum clube de futebol, está sempre a jogar em algum clube de futebol. E ele disse-me que ia treinar e eu perguntei-lhe onde é que ele estava a jogar. E ele disse-me na altura que não estava a jogar em nenhum clube de futebol, estava a treinar MMA, em Guimarães, aqui na minha cidade. E eu lembro-me que naquela altura o mundo parou todo e eu perguntei-lhe aonde e com quem, e na altura disse-me na RS Team, com o Rafael Silva. Eu lembro que isto foi uma quarta-feira, no sábado já estava a fazer a inscrição e lá está, o resto da história.
tem estado a treinar na academia de Conor McGregor, uma lenda da modalidade. Porquê Dublin, e porquê essa academia, Pedro? Lá está, apesar de eu ser uma pessoa que planeia muito bem os passos que dou, as coisas em parte também no meio aconteceram um bocado por acaso, e foi o caso da escolha de Dublin. Na altura, eu e a minha companheira já estávamos a começar a planear em nos mudar, porque já tínhamos visto que se eu queria realmente fazer tudo aquilo que disse que ia fazer, era necessário sairmos de Portugal. Ahm, e na altura estávamos numa altura de falar e houve um dia que falámos e foi por causa estávamos a falar do Conor, em que a minha companheira achava que, pronto, mediante todo o sucesso do Conor, que ele estava a viver e a treinar nos Estados Unidos. E eu disse-lhe que não. Eu disse-lhe que ele ainda está a treinar e a viver na Irlanda. Em casa. Exatamente. A minha companheira perguntou-me com quem é que ele treinava. E eu disse com o John Cabana, que é o meu treinador, que para mim é o melhor treinador do mundo no desporto. Ah, e por acaso até foi um bocado assim, luz na cabeça da minha companheira, dizer, olha, Dublin ficar 2 horas de voo daqui. E naquela altura, depois começámos a planear, como é óbvio, por acaso nós não conhecemos ninguém, nunca tínhamos estado na Irlanda, nem conhecemos ninguém na Irlanda, na altura, lembro-me que fomos uma semana lá, para eu me apresentar à equipa a procurar trabalho e estadia. Chegou-se ao final da semana, eu apresentei-me, mas não conseguimos nem trabalho nem estadia. Ou seja, os nossos planos tinham ido por água abaixo um pouco, e então estávamos tristes a ir no voo de volta para Portugal, e tivemos a mesma ideia mais ou menos ao mesmo tempo, que era a primeira coisa que vamos fazer quando chegar a Portugal é marcar o voo de ida, e está feito. Depois de uma pessoa aterrar não há nada a fazer. E assim foi, em janeiro de 2017 foi quando nos mudámos permanentemente para a Irlanda, em que entretanto depois eu tive que arranjar um trabalho, e que era limpar casas de banho num hospital, lá perto de onde nós morávamos, e foi assim até maio de 2018, em que levantávamos de manhã cedo para ir treinar, vir para casa, fazer o almoço, ir a correr para ir trabalhar, sair às 5, vir a correr para casa, trocar de roupa, ir para o ginásio, saía do ginásio lá para as 10h30, chegava a casa lá para as 11, deitava-me lá para a meia-noite e repetia. Até que finalmente em 2018, maio de 2018, eu consegui a minha oportunidade de lutar no Bellator, que é vista como a segunda maior organização do mundo, a nível de prestígio e pronto, apesar de ter sido só, aquilo era uma luta só, era um contrato de uma luta só, eu sabia que aquela era a oportunidade que eu precisava, eu sabia que a única coisa que eu precisava de chegar lá e fazer era ganhar, e a seguir eu consegui o meu contrato e assim foi, e aqui estamos nós a falar. E portanto, já estamos no final desta segunda parte do jogo económico, mas ia perguntar-lhe de facto como é que vê agora os próximos anos na sua carreira, Pedro? Na minha carreira pessoal, eu só Sim. vejo uma coisa à frente que é título do mundo, e depois mais à frente, já na fase final da minha carreira, que ainda faltam muitos anos, ser lembrado como um dos melhores de sempre. Esses são o meu objetivo a curta distância e longa distância, e claro que tudo o que vier a seguir à parte é bónus para mim. Tudo isto para mim é um sonho. Eu, quando era miúdo, o meu primeiro sonho seria viver do desporto que eu amo, e isso eu já o faço, por isso tudo o resto em parte é uma bênção, e pronto, e é isso. E o próximo combate, setembro, correto? 23 de setembro, em Dublin, em casa, vai ser contra o Warren Pico, um dos grandes nomes da organização. Está neste momento em terceiro no ranking, eu estou em quinto. ah, E se eu tenho- ganhar vai ser. Passa para quarto, não é? ao ganhar, provavelmente passo para terceiro, passo para o lugar Terceiro já. onde ele está. Ah, e não tenho a menor dúvida que depois desta vitória, deduzo que pela importância do combate e da vitória, que talvez a seguir lute pelo título,
se não lutar logo assim pelo título, ficou um combate de lutar pelo título, por isso estou numa boa posição, mas uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. O primeiro passo é dia 23 de setembro contra o Warren Pico, ganhar e depois vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Muito bem, e cá estaremos, Pedro. Agora tem aqui mais uma legião de fãs na produção do programa do Jogo Económico. Vamos continuar naturalmente a acompanhar o seu percurso e, quem sabe, a poder tê-lo em próximos programas para nos explicar um bocadinho como é que continua a ser o seu percurso de sucesso nesta modalidade. Pedro, muito obrigado. Muito Obrigado, boa Pedro. sorte da parte da equipa do Jogo Económico para o combate de setembro. Cá estaremos em Portugal a acompanhar também esse seu trajeto. Muito obrigado, então. Já a seguir, partimos para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Bem-vindos de volta ao Jogo Económico, é a terceira parte do programa, com as escolhas dos nossos comentadores. Começo precisamente pelo Nuno Vinha. Nuno, vais-nos dar a tua escolha, o teu protagonista. O meu protagonista é o Jonas Vingegaard, ciclista. No Tour de France fez um brilhante contrarrelógio na etapa de ontem. Nós estamos a gravar à quarta-feira, onde conseguiu uma distância de quase mais de 1 minuto e meio, 1 minuto e 38 segundos para o segundo classificado, que é o Pogacar, Que é uma eternidade. que é uma eternidade e que basicamente quase que arrumou as contas se não fosse a etapa, aquilo que é a etapa rainha do Tour, que vamos, no dia em que nós gravamos vai acontecer, que é o ponto mais alto, com 2.400 metros, é novamente montanha, e o Tour de France até ao fim há sempre hipótese de haver uma reviravolta. No entanto, numa volta, numa Tour em que toda a gente pensava que ia ser discutido ao pormenor e tac a tac entre estes dois, o facto do ciclista dinamarquês ter conseguido esta vantagem no contrarrelógio demonstrou claramente, e atenção que ele disse antes de começar a etapa, disse que isto não ia ser decidido por segundos, ia ser decidido por minutos. Ele sabia bem o que estava a falar, sabia sabe as pernas que tem, o pulmão que tem, e obviamente conseguiu uma vitória que permite atacar a última fase do Tour com uma tranquilidade que lhe permite ganhar o Tour. Mas não estamos isentos ainda de surpresas. Uma prova verdadeiramente incrível. De loucos. Jorge, passamos para o teu número desta semana. O teu número é o número 2. É o 2, porque Abel Ferreira, referindo-se a si e a Guardiola, diz que só há 2 treinadores no mundo que não foram despedidos nos últimos anos a treinar grandes clubes. Não deixou de ter graça nessa conferência de imprensa. A verdade é que me parece que está em fim de ciclo no Palmeiras. Este ano estará muito difícil a conquista do Brasileirão. Aliás, Bruno Lage vai pegar agora no Botafogo com 12 pontos de vantagem para a concorrência. Continua a ganhar, apesar da saída do Luís Acabou Castro. por ganhar com o treinador interino neste fim de semana e até aumentou a distância para o próprio Palmeiras, que empatou a 0 com o Inter de Porto Alegre. E a verdade é que já no decorrer da semana passada o Palmeiras de Abel Ferreira tinha sido eliminado da Copa do Brasil e portanto sobrará apenas Taça de Libertadores. Eu parece-me claramente, por tudo o que tem feito ao longo destes 3 anos, por todos os troféus que conquistou, acho que é um treinador português claramente preparado para vir para o futebol europeu e eventualmente para um grande projeto de futebol europeu. E com a sua reputação perfeitamente intacta. Jorge, continuamos contigo, porque quero-te ouvir relativamente ao teu protagonista desta semana, que é o Marítimo. Fazer tudo para ficar na Primeira Liga Portuguesa. Sim, o problema é que não fez tudo ao longo de 34 campo, não é? jornadas, mais o play-off para evitar a despromoção frente ao Estrela da Amadora. Eu parece-me indescritível, até tem sido... O Marítimo já interpôs 2 providências cautelares, uma contra o Estrela da Amadora, ou contra a SAD do Estrela da Amadora, se assim quisermos, e outra contra o Boa Vista. De resto, ontem o Boa Vista acabou por reagir e cortando relações institucionais com o Clube Madeirense. É verdade que o Marítimo é um clube histórico, é verdade que há muitas décadas que não descia ao segundo escalão do futebol português, mas eu acho que tinham que ter vencido no campo, independentemente de terem ou não razão. No desporto tem que se ganhar dentro das 4 linhas e eu acho que não vale tudo para essa luta pela permanência e portanto parece-me mais uma vez os dirigentes do futebol português a não estarem à altura, e no caso os dirigentes do Marítimo, depois de uma época miserável, onde com vários treinadores e onde desportivamente as coisas não correram bem, a tentar na secretaria
conseguir então a manutenção, que falharam, como disse, em 34 jornadas e depois naquela dupla jornada com a Estrela da Amadora. Fica a sugestão para que se leia o trabalho no JE Madeira, a propósito precisamente do impacto económico da descida do Marítimo para a segunda divisão. O trabalho do Ruben Pires, do jornalista Ruben Pires. Vamos fechar, Nuno, com o teu número desta semana. Já falámos Já de falámos, Cristiano Ronaldo, já falámos da derrota de 5-0, é o mas se 5. calhar há mais alguma coisa para acrescentar. É o 5, eu acho que este 5 pode não se ficar por aqui. Este 5-0 foi com que o Celta de Vigo brindou o Al Nassr. Acho que o Al Nassr vai ter pela frente um conjunto de jogos na pré-época que vão permitir a toda a gente perceber se as declarações de Cristiano Ronaldo sobre a fraqueza das ligas europeias fazem sentido ou não. Ora bem, o Al Nassr vai jogar a seguir com o Benfica, vai jogar depois com o PSG, já no Japão, e com o Inter de Milão. Eu acho que são três equipas que podem perfeitamente fazer este número 5 cavalgar para 11, para 12, para 13, para 14. Vamos ver. Acho que foram declarações, como nós dissemos na primeira parte, bastante deslocadas. Também permitiram perceber que provavelmente a Cristiano Ronaldo já não vai jogar no Sporting, ou já não quer jogar no Sporting no final de carreira. Pelo menos foi assim que os jornais portugueses entenderam. E também permitem ver outra coisa, é que provavelmente ele não foi contratado só pelo Al Nassr. E, portanto, a Arábia Saudita, quando contrata para várias coisas. E se nós estamos a falar em lavagem da imagem da Arábia Saudita através da compra maciça de jogadores para virem enriquecer a Liga da Arábia Saudita, acho que quando se compra, tem-se direito a tudo, ao pacote completo, neste caso, até a defender a Arábia Saudita. O próprio Messi também tem um contrato. Como? O próprio Messi também tem um contrato com a Arábia Saudita para promoção do turismo. Verdade, só que é um contrato paralelo que não implica jogar lá, portanto vai jogar nos Estados Unidos, Muito bem. que é diferente. Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.